Boa tarde. Está começando o Mara Descomplica com Mara Bernardes, coach, consultora e mentora financeira. Tudo sobre finanças pessoais de forma simples, clara e didática. Boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando. E eu quero agradecer muito e mandar um abraço muito apertado para você de João Pessoa, Paraíba, Cotia, São Paulo, Turmalina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, Sete Lagoas, Minas, São Paulo, capital, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Irlanda, Leinster, Salvador, Bahia, Estados Unidos, Nova York, Vespasiano, Minas Gerais, Varginha, Minas Gerais, Varjota, Ceará. Agradecer muito todos vocês que estão com a gente. E hoje o clima aqui em São Paulo está calor, 27 graus, agora exatamente 11 horas e 59 minutos. Eu quero agradecer a Guta, que gentilmente vai contar a história dela para a gente hoje. Obrigada, Guta, por estar conosco. Eu quem agradeço o convite, Mara. É um prazer enorme estar aqui com você e com seus ouvintes. Obrigada. Eu quero começar te perguntando, eu não sei se todo mundo viu, que o tema de hoje é empreender aos 50. E eu quero começar perguntando para a Guta, em que momento da sua vida você percebeu que desejava ser uma empreendedora? Olha, Mara, a gente já se conhece há um tempo, mas eu preciso te dizer que aos 16 anos. Mentira! É verdade. Aos 16 anos, eu tinha um vizinho que também era jovem e que ele começou a produzir semijoias, né? Essa coisa do folheado que a gente chama hoje, mas naquela época era muita novidade. E aí como ele era meu vizinho, eu acabava indo comprar. Aí um dia eu falei para ele assim: eu queria comprar para vender, né? Eu tinha 16 anos. Já estava na veia, né, Guta? Estava na veia. E naquela época, quando eu fiz 16 anos, podia ter conta no banco. Então, meu pai fez uma conta no banco que eu tinha minha mesada, então eu tinha um talão de cheque, era chiquérrimo naquela época. Chiquérrima, é. Eu fui lá, Mara, comprei um estojo, aquele coisa de veludo preto. Sei. Comprei uns colares, umas pulseiras, enfim, um pouco de coisa ali, e dei 3 cheques predatados. Tem gente que deve estar ouvindo a gente que nem sabe que é cheque predatado, né? Possivelmente. Você comprava e dava o chequinho para a pessoa cobrar depois lá na frente. Era meio que na confiança, né, Guta? Exatamente. Então, era um cheque 30, 60 e 90. Né? Eu gastei Isso. X, dividiam em 3 vezes. É como se fosse num cartão de crédito hoje. Só que era um cheque, né? Certo. Bom, isso foi num sábado de manhãzinha, assim, logo cedo eu falei, eu vou fazer isso. Fui no meu vizinho, comprei e saí vendendo para a família. No mesmo dia, eu já tinha pago tudo que eu gastei. Nossa, que bênção. No mesmo dia, isso aos 16 anos. Aí, enfim, continuei e tal. Aos 18 anos, entrei na faculdade e aos 19 eu tinha uma equipe de 6 vendedoras. As minhas colegas... Nossa, eu não sabia disso! As minhas colegas na faculdade, de várias cidades no entorno de Bauru, elas vendiam para mim. Uma delas é uma grandíssima amiga, hoje quase 40 anos depois, né? Nossa! E assim eu comecei a empreender. Então é uma coisa que de verdade é uma coisa que eu nasci com esse gosto, digamos assim, né? Mas depois, enfim, a vida profissional, eu comecei a trabalhar no SESC, muito jovem, né? Com filho pequeno, enfim, aquela coisa de você ter que dar conta da sua vida, de ter responsabilidade de bancar, de ter plano de saúde, né? Exato. E assim eu fui, enfim, construindo uma carreira dentro da educação, que é também algo que me move muito, né? Eu sou uma educadora nata, mas aquele bichinho do empreendedorismo continuava ali, né? Continuava ali. Nossa, eu estava sempre pensando o que eu podia fazer de diferente, sabe? É que, Guta, nós somos de uma geração que a gente priorizava o CLT, né?
Sim, é A verdade, uma gente foi cultura. educado para isso, era uma cultura, né? Então, Aham. mesmo que a gente tivesse na veia o empreendedorismo, a gente buscava ter a carteira assinada, né? Porque era uma garantia, ainda mais eu tive filhos muito jovens, né? Eu tenho um filho de 33 anos, então imagina, eu tinha 20 anos. Mas ainda é uma garantia, só Ah, que com hoje certeza. os jovens eles são mais arrojados do que nós éramos, né? Sim, com certeza. E aí, a uma certa altura lá, já com os meus filhos, meus 3 filhos, eu, de novo, o bichinho pegou e eu É. falei, nossa, eu vou fazer. Eu chamei uma amiga, a gente trabalhava juntas, né? Eu, como eu disse, trabalho na educação e eu montei não era exatamente uma empresa, não era uma empresa formal, mas informalmente montei uma empresa de animação de aniversários. E fiquei por alguns anos fazendo isso, que era uma coisa que no começo era eu e ela, e chegou um momento em que eu fui formando equipes de estagiários para, enfim, animar festas, Festa. festa de aniversário, festa de empresa, festa de final de ano, fosse o que fosse, a gente fazia, sabe? Então, além de você ter na veia o empreendedorismo, você sempre teve uma renda extra. Nem sempre, mas em Sim, alguns momentos da minha vida, sim, sempre esses tive. negócios todos foram extras, porque você tinha o Sim, seu emprego como tem até hoje, né? sim, exatamente. E aí, por exemplo, no caso dessa coisa dos folhados, tal, eu parei porque realmente eu entrei no trabalho, casei, tive filho, então já não cabia mais na minha vida. Esse segundo empreendimento, na verdade, eu mudei de cidade, enfim, assumi uma jornada de trabalho maior, de 40 horas semanais, e que aí inviabilizava a continuidade desse empreendimento, digamos assim, né? E aí fui, né, dessa carga horária de 40 horas, que é bastante puxado, né? Fui deixando de lado o empreendedorismo, mas sempre com vistas, assim, que é que eu vou fazer quando eu me aposentar, porque eu sou uma pessoa agitada, você sabe disso, não paro É, quieta. e hoje a gente com 50 anos, a gente é muito jovem, cheio de vida, cheio de experiência. Eu sempre Exato. falei que eu queria me aposentar, queria como me aposentei, mas não significa parar de trabalhar. Exatamente. A aposentadoria ela mudou, né, assim, no sentido da concepção. Antes aposentava era tipo assim, aposentou, agora você não faz mais nada, bota pijama, né? Era, o gagazinho ficava lá aposentado. Mas com a expectativa de vida aumentada, né, em função da tecnologia, de tudo que a gente vive nessa sociedade, a gente com 50 e poucos anos tem aí pelo menos assim, no mínimo 25, 30 anos de vida. Eu digo que eu vou viver até os 90, no mínimo. Então, e aí como é que faz, né? Você tem que, Exato. porque é legal você poder viajar, ter um tempo livre, é ótimo, mas é importante você ter um compromisso, você ter algo que você tem que se responsabilizar. Para mim, por exemplo, né? Claro que eu estou falando por mim, é fundamental. Eu não consigo ver minha vida tipo, o que eu vou fazer hoje? É. Eu preciso, sabe? Tá em Tá movimento, né? exatamente, está em movimento. Pessoal, fica com a gente vai para um breve intervalo e quem tiver alguma pergunta para a Guta pode mandar para a gente. Esperamos você após o intervalo. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer você de Santa Clara, Califórnia, Estados Unidos, Belo Horizonte, Minas Gerais, Iowa, Estados Unidos, Ucrânia, Kiev, espero que vocês estejam bem, Alemanha, Baviera, Cuiabá e Água Boa, em Mato Grosso, Paris, na França, Alagoinhas, na Bahia, Curitiba, Paraná, Humberto de Campos, Maranhão. Muito obrigada, essa audiência é maravilhosa. E eu quero dizer que quem quiser fazer perguntas, por favor, ou comentários, né? Envie no WhatsApp da rádio, no 31 98308 5976. E agora eu vou fazer uma pergunta para a Guta, se ela acha que empreendedor não tem chefe. Ai, que pergunta difícil. Eu acho que tem um chefe que está dentro da gente mesmo.
A nossa cobrança, não? Exatamente, que fica 24 horas com a gente. Exato, exato. Na verdade, as pessoas falam, eu não quero ter chefe, né? Ok, não é essa hierarquia que a gente vê num trabalho CLT, mas existe uma cobrança que fica 24 horas dentro da gente, porque a gente tem que dar conta, a gente precisa dar conta. Então, não é essa liberdade toda que as pessoas acham, pelo contrário. Eu sempre digo que quando a pessoa pensa em empreender, ela acha que ela vai trabalhar menos e ganhar mais. E num primeiro momento ela trabalha mais e ganha menos, é ao inverso, né? Enquanto você está na fase de investimento, desenvolvimento, né? Com toda certeza. É um tempo muito longo que você vai ficar sem ganhar nada, em que você vai ficar ali colocando o seu dinheiro e apostando, e muitas vezes você vai olhar e falar, putz, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo continuar com isso? Exato. Bate aquela dúvida, Guta, né? Bate uma dúvida, uma insegurança, né? Porque, claro, se você é um grande investidor, é diferente, mas pequenos empreendedores, né? Você fica, gente, será que eu estou colocando meu dinheiro e será que eu vou ter o retorno? Será que a coisa vai acontecer, né? O que é que eu faço? A gente olha para esse, né, mundo instagramável, como diz, a gente vê as pessoas, parece que elas estão ganhando rios de dinheiro, vendendo as Todo coisas. mundo é milionário no Instagram, só eu que sou pobre. Ó, tem uma pergunta. Bom, Videira Santa Catarina entrou, muito obrigada pela sua audiência. Aparecida da Videira pergunta se há alguma resistência no mercado quando uma mulher madura resolve empreender. Guta, Aparecida está perguntando. Oi, Aparecida, tudo bem com você? Olha, eu acho que não. Eu acho que hoje, pelo menos no meu caso, né? Estou falando por mim. Quando a gente vai empreender e a gente vai ao encontro, né, do que as mulheres, no meu caso, estou falando com mulheres, as mulheres se identificam, né? Então, não vejo que haja esse preconceito, pelo menos no meu caso, porque eu fui buscar um nicho de mercado bastante específico e para mulheres mais ou menos na minha faixa etária. Então, com isso, claro que facilita. A gente sabe, né, Aparecida, não vamos ser sonhadoras de que não existe preconceito, etarismo. Existe sim. As pessoas falam, tá na hora de você se aposentar, e não você tá. Mas não, o que importa é o que nós queremos, a nossa força, a nossa vontade e o nosso desejo de realizar. Então, eu te responderia isso. E ainda, Guta, eu vou complementar, Aparecida, as pessoas, a Guta ainda não se aposentou, né? Que ela é mais jovem do que eu já me aposentei. E aí as pessoas falam assim, mas para que você está fazendo isso? Você agora está no sossego, por que você está inventando? Não, eu me sinto viva inventando. Exato. Eu já ouvi assim, poxa, mas você trabalhou a vida inteira, agora que você vai se aposentar, por que você está inventando isso? E é isso, né, gente? Não, ok, eu também quero me aposentar. Não porque eu quero parar, mas que eu quero deixar de fazer o que eu faço há 32 anos, que é uma coisa que eu amo, senão eu não estaria tanto tempo, mas para me colocar em novos desafios. E eu acho que a vida é feita de desafios. Exatamente. E aí, você parou falando na tua história, onde foi mesmo? Então, daí falei que eu comecei a empreender aos 16, mais ou menos aos 30 e pouco, eu novamente empreendi, daí não é que eu mudei de trabalho, dentro do meu trabalho, eu assumi novos cargos, que também exigiam mais tempo e mais disponibilidade da minha parte, então fui deixando de lado esse gostinho, né, esse bichinho aí que chama empreendedorismo, né? E sempre muito, muito focada no que eu faço, porque realmente eu gosto muito, eu já disse aqui, eu sou educadora, mas também pensava, puxa, o que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? E eu fui fazendo, eu tinha sempre essa pergunta, sabe? Eu tinha muito essa pergunta ficava sempre reverberando em mim. Aí a gente está naquela vida do dia a dia que todo mundo conhece, a gente vai na onda, vai no fluxo, como diz, né? Eu até entrei, Mara, não sei se vocês conhecem essa parte, no doutorado. Entrei no doutorado, né?
entrei no doutorado e aquela coisa, ai, que legal, doutorado e trabalho e faculdade. Bom, fui 2 aulas, pandemia, parou Ah, tudo. Parou tudo. E foi um momento que para todo mundo difícil, mas também para todo mundo um momento de muita reflexão. E certo. aí, um dado momento, aquele primeira fase da pandemia muito conturbado, o trabalho não sabia como se daria, a universidade também não sabia como fazer, era tudo uma bagunça, ninguém tinha Meet, ninguém tinha, enfim, os diferentes plataformas para a gente fazer as reuniões, então aquela coisa, né? E aí eu falei para minha professora, olha, vamos fazer o seguinte, esse semestre eu vou parar o doutorado, deixa passar a pandemia, eu volto no próximo semestre, né? Então, isso era março de 2020. Bom, mas aí a pandemia foi se estendendo, como todo mundo sabe, e quando foi em julho, falava assim, gente, eu precisava fazer alguma coisa que me desafiasse, porque é isso, a gente estava trancada dentro de casa, eu queria falar com outras pessoas. Vamos deixar isso para o próximo bloco, para as pessoas ficarem curiosas, e aí você vai contar no terceiro bloco o que você fez. Tá bom, combinado. Fica com a gente, pessoal. Vamos para um breve intervalo. @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer a Bahia. Vocês estão em peso hoje. Juazeiro, Camaçari, Vera Cruz, Ribeira do Pombal, Guamambi, Vitória da Conquista, muito obrigada. Você de Santa Catarina, da cidade Salete, Argentina, Córdoba, Diadema, São Paulo, é um prazer ter vocês conosco. E agora, Guta, que ponto do empreendedorismo você está? Bom, eu estou no seguinte ponto, eu então estava contando, né, só para retomar aqui, Isso. que aí né, parou tudo a pandemia e o que eu vou fazer? E essa coisa estava ali sempre, né? Enfim, aí eu pensei, bom, o que eu estou fazendo doutorado mesmo? Não sei. Tipo, vou me aposentar para dar aula, nada contra dar aula, mas se trabalhar uma vida inteira para depois você começar a dar aula, não é isso que eu quero ter mais tempo, né? Eu trabalho CLT há 32 anos. Eu quero ter mais flexibilidade, eu quero poder viajar sem ter umas férias marcadas. Bom, aí eu pensei, eu já vendi roupa. Ah, porque esqueci de contar essa parte. Tempo lá atrás, eu tinha uma amiga que vendia roupa. E aí eu adorava, eu comprava dela, óbvio, e eu sempre falava, daqui que eu vou levar para não sei quem, daqui que eu vou levar para não sei quem. Aí eu falei, nossa, Guta, mas eu tenho tanto jeito, você não quer vender roupa comigo? Aí eu falei, olha, sabe que isso é uma coisa legal? Porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que não vai me comprometer tanto, não vai me colocar um horário, e eu posso me relacionar com outras pessoas, enfim. E foi assim, né, dentro de todas essas reflexões e momentos de pausa, que eu pensei, eu vou começar a vender roupa. Eu vou vender roupa, acho que isso é uma coisa que dá certo. Tá. E aí, assim, numa segunda-feira, eu criei um Instagram, sem muito saber muito o que eu ia fazer, sabe? Não tinha, assim, um plano definido. Eu sei, você é uma especialista nisso, vai falar, mas todo negócio tem que ter um plano de negócio. O meu não tinha, não. O meu era um plano... Não tinha plano de negócio, não. Tinha um Instagram que eu criei, beleza, e passou uns dias, ai, por que eu fui fazer esse negócio? Eu não entendo nada de Instagram, não entendo nada de nada, mas enfim, devagarzinho foi indo. Mas no dia que eu criei o Instagram, eu pus esse nome, deu um insight, eu pus esse nome, Me Gosto Assim. E aos poucos, Mara, não foi assim, não vou dizer para você que teve um planejamento, uma criação, uma concepção, não. A concepção, o conceito, ele foi se fortalecendo ao longo da trajetória. Então, mas ele foi se fortalecendo, mesmo sem você ter parado e feito planejamento. Primeiro, você já tinha muita experiência em vender coisas, né? Sim. Meio que ligados à moda, né? Sim. Bijuterias, já tinha vendido roupas com a sua amiga, então você já tinha uma ideia. Podia não estar no papel, mas você já sabia como fazer. Sim, e outra,
você não largou a sua carteira assinada e falou, vou pegar toda a minha indenização e vou investir nisso. Não foi nada, você foi passo a passo. Exatamente, passo a passo, por quê? Porque eu vou me aposentar em breve, possivelmente o ano que vem ou no máximo começo de 2025. Então também era uma coisa que eu estava tipo plantando, eu vou plantar para lá na frente colher. Exato. E aos poucos, este conceito que hoje tem, Me Gosto Assim, ele foi sendo, eu não vou dizer que ele foi surgindo, ele existia, mas ele não era sólido, ele não era consciente para mim, né? E eu costumo brincar, e as pessoas que me conhecem, até eu já ouvi isso de educadores, Guta, você não ia só vender roupa, né? Tinha que ter alguma coisa no meio. E conta pra gente, o que está no meio? É isso aí que eu vou dizer. Então, gente, o que eu comecei a empreender após os 50 é essa marca que se chama Me Gosto Assim. E a Me Gosto Assim, mais do que vender roupa, ela tem uma ideia de discutir com as mulheres a questão da autoestima, do autocuidado e, principalmente, discutir padrão de beleza. Porque nós, mulheres, sabemos o quanto essa sociedade nos coloca goela abaixo um padrão de beleza. Ah, você tem que ter um corpo assim, um cabelo daquele jeito, uma boca siliconada, um nariz empinado, não sei. Mas existe um padrão. E muitas mulheres ainda vivem correndo em função deste padrão de beleza. Só que quantas mulheres se encaixam nesse padrão de beleza? 0,001% da população? Se for, é muito. E o resto, as 99,9999? Não tem moda para elas? Não tem moda para elas e elas não se sentem principalmente bonitas. Sim. Porque elas não se reconhecem naquela mulher que está na revista, que está na televisão, que está na passarela. Poxa, essa roupa fica bonita para ela, mas não para mim. Então, eu me gosto assim, mais do que vender roupa, quer falar sobre isso. Quer falar de que a beleza, ela está na nossa energia. Eu falo muito isso, Mara, porque cada dia mais eu acredito nisso. Você pode ver uma mulher belíssima, linda, arrumada, mas se ela não estiver feliz com ela mesma, se ela tiver a beleza dela murcha. Em compensação, você pode ver uma mulher que nem é tão bonita, né? Assim, não está dentro desses padrões estéticos que a nossa cabeça está acostumada. Mas sim, ela é tão cheia de vida, ela tem um papo legal, ela é uma pessoa bacana, que ela se torna bonita aos nossos olhos. Então, o que eu acho mais interessante, falando de finanças, né, na Me Gosto Assim, é que mesmo a Me Gosto Assim, vendendo roupas, ela está preocupada com a sustentabilidade. Sim, com certeza. Né? Com a sustentabilidade e com a acessibilidade. Porque, por exemplo, eu vendo uma moda bastante acessível. Sim. E aí, enfim, eu não tenho muitas certezas, gente. Eu tenho um caminho que eu estou trilhando e eu tenho colhido muitos resultados, outros não tão favoráveis, mas a gente vai aprendendo nos acertos e nos erros. Muitas pessoas falam, então por que você não trabalha com plus size? Eu falo, não, porque não é moda plus size. Me gosto assim, é para qualquer um. Para qualquer um, para quem tem 50 quilos, para quem tem 150. Exatamente, me gosta assim, é para quem tem 20, mas é para quem tem 70. 70, isso, de idade, né? Me gosta assim, é para uma mulher super feminina, que gosta daquele vestido rodado, da sapatinho de salto, né? Mas para aquela mulher que já gosta de uma moda mais calça, uma camisa, tá tudo bem, cada um tem que ser feliz como é, como se identifica, né? Exato. E eu quero encerrar esse bloco falando para todo mundo, aproveita, vai lá no Instagram da Guta, que ela criou com sacrifício, igual eu, @Me Gosto Assim Moda. Vai lá, já começa a ver e manda pergunta para a gente, tá? A gente volta já já, @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou. Eu quero agradecer a Icaraima, Paraná, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Reino Unido, Inglaterra, Santo André, São Paulo, Jacareí, São Paulo, Petrolina, Pernambuco. E antes de passar para a Guta, para ela falar para a gente sobre o conceito da Me Gosto Assim, ela já falou um pouco, vai falar um pouco mais, porque antes dela
trabalhar e dela vender roupa, tem um conceito por trás que eu acho que isso é muito importante. Eu quero convidar você que ainda não conhece o meu perfil no Instagram, @maradescomplica, me visitar. Tem muita dica sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Guta, continua contando a história da Me Gosto Assim. Bom, Mara, então, para quem chegou agora, eu comecei no meio da pandemia, nessa reflexão o que fazer e criei a Me Gosto Assim. Hoje já são quase 3 anos, em julho a gente completa 3 anos. Como eu disse, de muitos desafios, de muito aprendizado, mas também de muitas alegrias, porque principalmente eu tenho me relacionado com muitas mulheres, ouvido as mulheres, conversado, trocado ideia, e cada vez que a gente conversa com pessoas diferentes, a gente vai aprendendo e a gente também ensina, eu acredito muito nisso. Então, tem sido realmente um prazer, porque a ideia da Me Gosto Assim, vender roupa, ela não é o principal, né? Ela é uma consequência das pessoas se identificarem com a nossa proposta, que é valorizar a diversidade dos corpos, porque não existe uma beleza, existem belezas, né? Não existe, não dá para falar a mulher é bonita por isso. Existem mulheres bonitas por diferentes questões, existem seres humanos bonitos por diferentes pontos, né? Certo. Então, a beleza está muito mais na nossa energia do que necessariamente num padrão estético. E nós, mulheres que vivemos numa sociedade bastante machista como a nossa, que ainda, outro dia eu até estava conversando com um grupo de amigos, a mulher, a partir dos 50 anos, é tia. O homem O é homem é charmoso. bonitão. É bonitão, charmoso, olha que charmoso. Quer dizer, isso é puro preconceito. A mulher de cabelo branco é desleixada. O Exato. homem é O bonito. grisalho, nossa, olha que grisalho, não é? Então, é essa proposta da Me Gosto Assim, que a gente possa discutir com a sociedade, criar novas gerações que tentem se distanciar. Acho que acabar com o preconceito é muito difícil, mas que se distanciem, que vão minimizando essas ideias e vão entendendo que a diversidade, a pluralidade é isso que faz a vida ser mais interessante, mais bonita. Sim. E eu quero perguntar uma coisa para você, vou falar da minha experiência. Eu trabalhei em banco mais de 30 anos e eu sou honesta, eu sinto falta do banco, daquela adrenalina, de qual que é a taxa, vai fazer no outro banco, não, faz comigo. Como é que está o teu coração pensando? Eu trabalhei tantos anos com educação e eu sei que você gosta, que você é muito competente, você trabalha numa empresa de primeira linha. Como está o teu coração pensando nisso? Olha, para falar a verdade, eu não penso muito nisso. Tá. Assim, Mara, a gente fica dividido. Por um lado, é isso, né? O meu primeiro trabalho formal é a empresa que eu continuo até hoje, que é o SESC. São 32 anos e quando eu me aposentar serão 34 anos. Hoje o meu sobrenome é Sesc. É a Guta do Sesc. É isso aí. Exatamente. Na minha agenda você tá, Guta Sesc. Aí, tá vendo? A gente carrega a empresa como um sobrenome. Deixar essa identidade é bastante difícil. Eu sei que não é só para mim, é para o ser humano, homem, mulher, independe. Sim. Porque a gente se constitui, a gente vai se identificando e construindo a nossa vida também com essa bagagem. Mas, por isso, criar a Me Gosto Assim já há um tempo, eu também estou me tornando a Guta da Me Gosto Assim. Show! E isso tem sido bastante gostoso, sabe? Porque hoje eu sinto, claro, eu vou sentir falta deste meu lugar, dessas minhas reflexões, enfim, do meu trabalho lá, do meu cotidiano, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um outro cotidiano que eu estou criando que é diferente, que é desafiador, sabe? Então, é dividido, mas, ao mesmo tempo, está sendo muito legal, porque eu estou deixando um sobrenome que eu amo, que vai me constituir a vida inteira, mas estou substituindo por um outro sobrenome que também me faz acreditar num mundo melhor, mais inclusivo, mais interessante. E o que eu acho muito bacana em você é que você foi fazendo pouquinho por pouquinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos. Então, a transição de carreira foi muito tranquila,
Sim. muito pautada, não foi aquela coisa que eu falei, né? Ai, saí da empresa, pego todo o meu fundo de garantia, vou lá e invisto, né? Não foi isso que você fez. Inclusive, você nem usou o fundo de garantia, né? Você não Não. pode, porque você não se aposentou. Então, assim, isso é isso que eu queria passar para quem está ouvindo a gente. Tranquilidade, serenidade e, acima de tudo, fazer o que você gosta, o que você ama. É isso. Eu acredito muito nisso, Mara. Para a gente ser feliz, eu criei meus filhos sempre assim, faz aquilo que você gosta. Porque às vezes fala assim, né? Falando de filho, eu quero que seja médico, advogado, sei lá. Mas você Não, eu gosta quero que disso? ele seja feliz. Eu quero que ele seja feliz, porque ele sendo feliz, ele vai fazer bem qualquer coisa, Exato. entendeu? E é isso, né? Então, empreender é um desafio, sem dúvida. Vivemos num país em que ontem eu fui ao banco para discutir taxa. Você falou de Olá. taxa de maquininha. E assim, a taxa para quem vende X é um absurdo. A taxa para quem vende 500 mil, eu falo, cara, devia ser o contrário. Não, mas não é, né? Não é. Mas, Exato. enfim, o desafio é a gente ser tão pequenininho, ser minúsculo diante de um mar de burocracias, de taxas, enfim. Eu espero que isso, ao longo do tempo, vá melhorando para que outras pessoas possam empreender e não se tornem, né, tão difícil o empreendimento, porque empreender precisa de uma motivação interna, de uma identificação com aquilo que você vai fazendo, uma crença naquilo que você está fazendo, né, mas precisa também de caminhos mais suaves, digamos assim. Eu acho que o último recado aqui que eu quero dar é o resultado, o faturamento, o lucro é consequência de tudo que a gente ama fazer e que a gente faz com prazer, não é, Guta? Com certeza, Mara, com certeza. E eu também digo assim, hoje eu posso dizer que a Me Gosto Assim está crescendo? Está. Então isso significa que está ganhando dinheiro? Ainda não, porque sucesso não é só dinheiro. É, Sucesso tem outros fatores. Reconhecimento é sucesso. Você ouvir coisas bacanas é sucesso. Então, às sim, vezes, a pessoa acha que sucesso é só ter dinheiro. Não, eu ainda não estou ganhando dinheiro, mas eu acredito que o meu sucesso está acontecendo aos poucos. E claro que eu sei que eu estou plantando e que eu vou colher. É natural. exato. E com isso vem, né? Último recado, Guta, estamos terminando, infelizmente. Bom, gente, então você que acompanhou aqui, é um prazer poder contar um pouco da minha história. Tem muitas histórias, mas enfim, se você quiser conhecer a Me Gosto Assim, a nossa proposta, a gente está no Instagram, está no Facebook, então @Me Gosto Assim Moda, essa é a nossa página do Instagram, e lá é claro que eu trago roupas, mas eu também falo, eu converso com outras pessoas, enfim, eu tento fazer um pouco de cada coisa para que a gente possa cumprir, então, aquilo que a gente vem se propondo há praticamente 3 anos. Quero agradecer muito você, Mara, pela oportunidade mais uma vez, é uma delícia estar aqui, e a Obrigada. gente se encontra. Muito obrigada, gente, um Eu que beijo grande para vocês. agradeço a sua generosidade de estar aqui com a gente. Pessoal, vai lá, @Me Gosto Assim Moda. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima terça-feira. @Mara Descomplica.